E aí, pessoal? Bom, vamos aí ao nosso último tópico do LDA, pelo menos nessa parte de polímeros, né? Plásticos e o meio ambiente, tá? A gente vai começar pelo exercício 22, porque eu já resolvi do 1 ao 20 nos dois vídeos anteriores, tá? Então vamos lá. Saco é um saco. Durante muito tempo, utilizar sacos sacolas plásticas era algo normal e aparentemente inofensivo. Apenas recentemente, o cidadão comum e mesmo os ambientalistas descobriram o real impacto causado pelos sacos plásticos na natureza. Chamar a atenção sobre esse enorme impacto ambiental dos sacos plásticos e sugerir outros caminhos para o consumo consciente é o objetivo maior dessa campanha lançada pelo Ministério do Meio Ambiente e que tem um nome super sugestivo: Saco é um saco. E se você pensar realmente, saco plástico é um saco para a cidade, para o planeta, para o futuro e para você. Os sacos e sacolas plásticas são produzidos a partir de petróleo ou gás natural, dois tipos de recursos naturais não renováveis. O impacto das sacolinhas começa aí. Como consumimos sacolas plásticas aos bilhões em todo o mundo, e sendo elas descartáveis, a pressão por esses recursos naturais só aumenta. Depois de extraído, o petróleo passa pelo refino, que consome água e energia e ainda emite gases de efeito estufa e efluentes. O plástico é um material altamente resistente e por isso as sacolas plásticas podem durar até 400 anos na natureza. Enquanto isso, elas ajudam a deixar mais sujas as cidades, florestas e oceanos, sendo depósito para água das chuvas e berçário para mosquitos entupindo bueiros e causando a morte de animais. A sacola plástica não é vilã do meio ambiente, mas o seu consumo excessivo é um problema ambiental. Então vamos lá, aos exercícios. Ao contrário da matéria orgânica, que se decompõe facilmente por meio da ação de fungos e bactérias, a maioria dos polímeros artificiais, especialmente o plástico, resiste por muito tempo no meio ambiente. Em sua opinião, como é possível diminuir os impactos causados pelo uso de produtos plásticos, sacolinhas, que contribuem significativamente para o aumento do lixo produzido? Isso é uma resposta pessoal, tá? Mas a gente pode pensar aí em uma forma de minimizar os problemas, né? Reduzir o uso, reutilizar. Para algumas embalagens, o ideal é a reciclagem. E também é importante separar corretamente todo e qualquer tipo de material que possa ser reciclável, tá? A campanha lançada pelo Ministério do Meio Ambiente alerta para um problema grave em nossa sociedade: o uso excessivo de sacolas plásticas. Tentando reduzir parte do problema ambiental com o uso de plásticos, já foram desenvolvidas sacolas biodegradáveis. Você sabe o que são plásticos biodegradáveis? Os plásticos biodegradáveis são obtidos a partir de polímeros similares aos naturais, como amido, não deixando resíduos nocivos, né, no meio ambiente quando decompostos pela ação de micro-organismos. O exercício 23. A reciclagem é um processo muito importante para minimizar os impactos diferentes polímeros artificiais que estão presentes em nossa sociedade. O principal método de separação para os plásticos consiste em códigos específicos de reciclagem que identificam o polímero na qual é constituído. Com essas informações, relacione as colunas. Então, ele quer que a gente relacione a coluna do código de reciclagem, a coluna que tem o código de reciclagem, tá? Com exemplo para aplicação. Então, aqui a primeira, o PET. Quem que vai ser aqui o PET? O PET é as garrafas, né? Então, as garrafas e refrigerantes é o PET. E eu já falei isso para vocês, essa setinha indica quantas vezes ela pode ser reciclável. Aqui tem o número 1, né? Então, o PET só pode ser reciclável uma vez. Quem que vai ser o PEAD, né? O código PEAD. O código PEAD vai ser o plástico de brinquedos, tá? E esse plástico pode ser reciclado duas vezes. A PVC é os canos, tubos e conexões. Tigre, brincadeira. E esse tipo de plástico pode ser reciclado três vezes. Mas se vocês prestarem atenção,
Cana é algo que raramente se joga fora, né? Os pessoal, a gente faz o encanamento e a casa às vezes praticamente dura para sempre, né? O PEBD, né, vai ser a sacola de mercado, tá? Pode ser reciclada 4 vezes. O PP, que é o polipropileno, é os potes de margarina, por exemplo, né? Podem ser reciclados 5 vezes. E, para finalizar, o PS é os copos descartáveis, que podem ser reciclados até 6 vezes. Tá bom? O exercício 24, esse é do Enem. Com o objetivo de substituir sacolas de polietileno, alguns supermercados têm utilizado um novo tipo de plástico ecológico que apresenta em sua composição amido de milho e uma resina polimérica termoplástica obtida a partir de uma fonte petroquímica. Nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos presentes, se você vai ter presença de carboidrato, ou seja, presença de amido nos plásticos ecológicos, isso vai facilitar a decomposição por micro-organismos naturais. Por isso, eles são considerados biodegradáveis. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui uma degradação por ação de organismos decompositores. A resposta D, tá? O exercício 25, a reciclagem de um polímero depende de sua composição e da possibilidade de esse material ser processado várias vezes sem perder as suas propriedades. Os tipos de polímeros e suas aplicações estão apresentadas na tabela a seguir. Então, nós temos termoplásticos, termorrígidos, elastiômeros, suas características e os seus exemplos de aplicações. Considerando as características dos polímeros, quais desses daqui podem ser recicláveis? Então, a gente lembra que os termorrígidos e os elastômeros, né? Eles têm alguns problemas, né? Os termorrígidos, eles não são bons com aquecimento, tá? E os elastômeros, eles recuperam sua forma após ceder uma aplicação de tensão, tá? Só que eles não podem ser fundidos para possível reprocessamento, né? Então, nesses carinhas aqui, nesses três, somente os termoplásticos podem ser considerados recicláveis, tá? Visto que os materiais termorrígidos ou termofixos e os elastômeros se decompõem com o aquecimento, né? Tanto o termorrígido como o elastômero se decompõem com aquecimento. E os termoplásticos não. Eles são facilmente moldáveis com a variação de temperatura, tá? Isso pode ocorrer algumas vezes. Então, a resposta correta aqui é a alternativa C, tá bom? Bom, vamos ao próximo. O exercício 26. Uma das etapas do processamento de reciclagem de plásticos é a separação de diferentes polímeros. Um dos métodos mais empregados consiste na separação por densidade. Uma amostra contendo diferentes polímeros é triturada e colocada num líquido. Os plásticos mais densos que o líquido afundam e os menos densos flutuam, permitindo assim a separação. Considere uma mistura constituída por peças de PET, politereftalato de etila, cuja densidade varia entre 1,29 e 1,39 gramas por milímetro a menos 1, e peças de PVC, policloreto de vinila, de densidade entre 1,46 e 1,59 gramas por milímetro a menos 1. Dentre as soluções aquosas abaixo, qual seria a apropriada para efetuar a separação desses dois polímeros? Tá? Então a gente tem que pensar o quê? A solução aquosa que vai ser utilizada deve apresentar uma densidade intermediária entre as densidades dos sólidos, tá? Ou seja, maior do que 1,39 e menor do que 1,46. A que mais se adequa aqui para fazer essa separação vai ser o cloreto de cálcio, com a densidade aqui intermediária, tá? Então, a alternativa correta vai ser a E, tá? O exercício 27, a questão ambiental relativa ao destino dos plásticos utilizados é bastante antiga.
E algumas propostas têm sido feitas para contornar esse problema. A mais simples é a queima desses resíduos para o aproveitamento de energia, e a outra é o seu reuso após algum tratamento químico. Para responder aos itens A e B, considere a estrutura apresentada por um fragmento de C10H8O4, tá? Representativo ao PET. Levando em conta a equação de combustão completa do fragmento de PET, calcule a energia liberada de queima de uma garrafa PET com massa igual a 48 gramas. Dados que a entalpia de formação em kJ/mol a menos 1 do fragmento é igual a menos 476, tá? O CO2 é menos 394 e o H2O é menos 284. Galera, aqui vocês precisam relembrar do segundo ano do ensino médio, onde a gente estava falando sobre entalpia, né? Sobre termoquímica. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, a gente tem que fazer a reação de combustão, tá? Então, a gente vai ter o PET reagindo com o oxigênio, formando CO2 e água. Vocês tinham que lembrar como é que faz também esse balanceamento, tá? E aí embaixo vocês colocam exatamente a entalpia de cada um deles, né? Entalpia de formação de cada um deles. Então aqui eu tenho menos 476. Aqui, como eu tenho um composto molecular, a gente tabela como zero. Aqui vai ser 10 vezes menos 394 e aqui vai ser mais 4 vezes 286, tá? Como que a gente faz isso? A gente faz a soma, né, da entalpia total dos reagentes mais a entalpia total dos produtos. Então, a gente fez essa soma, a gente tem nos reagentes menos 476, nos produtos nós temos 5.084, tá? A variação total da entalpia vai ser o quê? Vai ser produtos menos os reagentes, a somatória dos produtos menos a somatória dos reagentes. Dando um total aí de menos 4.608 kJ/mol de PET, tá? Só que a gente quer saber isso para 48 gramas, tá? E a gente descobriu isso para 192 gramas, tá? Porque é a massa total do PET molecular. Então a gente faz a relação. Esse valor eu tenho para 4.608 kJ. Qual que é o valor que eu vou precisar ter para 48? Faz em cruz, nós chegamos aí no X de 1.152 kJ, tá? E a B, no tratamento químico da embalagem PET com solução de hidróxido de sódio, ocorre uma reação de hidrólise que se remove uma camada superficial do polímero e que permite a reutilização da embalagem. Com base nessa informação, complete a equação química de hidrólise do tratamento de PET no espaço das respostas, tá? Então aqui a gente vai ter o tratamento químico com o NaOH, tá? Como ele vai remover a parte superficial, tá? Ele vai tirar o quê? Ele vai tirar uma molécula de etileno, tá? De etileno, ó. Ele vai tirar uma molécula de etileno glicol, tá? Então a gente vai ter aqui o PET, né? A gente vai aplicar uma camada de base, ela vai tirar a superfície. Qual que é a superfície? Essa parte aqui que está mais superficial do polímero, tá? Vai ser essa a reação química. O exercício 28 fala assim: sabe-se que o descarte de polímeros no ambiente é uma preocupação mundial devido aos graves problemas relacionados à sua decomposição. Sobre essa situação, assinale o que for correto. Então, primeiro, nós temos aí o aterro sanitário como a escolha mais adequada para o descarte de silicones e de compósitos, pois esses compreendem polímeros não recicláveis. Lógico que não, né? Os materiais não recicláveis afetam negativamente os aterros sanitários, porque eles demoram muito tempo para se decompor, tá? Então, o lixo ele acaba se acumulando em vez de se decompor. Então, a primeira está errada. As proteínas e os ácidos nucleicos também são exemplos de polímeros.
essa está bem correta, né? Está bem coerente. As fibras têxteis de seda, lycra, poliéster e nylon são polímeros sintéticos e termofixos. A seda não é um polímero sintético, é um polímero natural, e os demais são sintéticos, então essa daqui está errada. Baquelite é usado em cabos de panela, porque ele é um polímero termoplástico que, ao ser aquecido, pode ser moldado mesmo após sintetizado. Ele até é utilizado em cabo de panela, mas ele não é termoplástico, ele é um termofixo, tá? E a ebonite é obtida através da vulcanização do látex vegetal da seringueira, com 30% de compostos de enxofre. Tá certinho. O exercício 29 entrou em vigor em 25 de janeiro de 2012 um acordo pelo qual os supermercados do estado de São Paulo deixam de oferecer sacolinhas plásticas a seus clientes. Esses sacos plásticos, que podem ser feitos de polietileno ou de polipropileno, quando incorretamente descartados, causam grande impacto ambiental. Na figura representada, a composição dos principais termoplásticos encontrados no resíduo sólido urbano brasileiro. Então, nós temos aqui a quantidade maior de termoplásticos encontrados no solo, né? E, em primeiro lugar, nós temos o polietileno, tá? O PP, que também é demonstrado no texto, está em último. O PET, que é as garrafas aí que a gente tem de refrigerante e água, está empatado com o PVC, que é as de encanamento. Então vamos lá. Os polímeros de PE e PP são produzidos a partir da polimerização do etileno, que no caso é o eteno, e do polímero propeno, respectivamente. Escreva a equação da reação de polimerização na obtenção do polipropileno, do polímero PP, né? A gente vai ter essa reação aqui, ó, né? O propeno formando aqui o polipropileno. O termoplástico mais encontrado no resíduo sólido brasileiro é considerado um composto hidrofóbico ou hidrofílico. Justifique. Primeiro, ele traz uma informação, né, que, de acordo com o gráfico, o termoplástico mais encontrado no resíduo sólido brasileiro é o PE, que é o polietileno, e este polímero, né, derivado aí de um hidrocarboneto eteno, é totalmente apolar e hidrofóbico, que significa que não tem afinidade nenhuma com água, tá? E para acabar, né, o exercício 31, a maioria das obstruções causadas nos esgotos é proveniente de aparelhos sanitários e pias residenciais cujos principais detritos são fibras internas de fraldas descartáveis, cerdas de escova de dente, fiapos, plásticos, tecidos, panos velhos e óleos. Dependendo da quantidade, esses detritos obstruem o caminho dos esgotos, causando entupimentos que, muitas vezes, causam enchentes nas ruas em consequência das chuvas fortes, provocando perigo para a população. Jogar detritos em pias, aparelhos sanitários é um hábito que deve ser evitado. Com relação a esses detritos, assinale a afirmação verdadeira. Então vamos lá. Nas fraldas descartáveis, há um polímero capaz de absorver grande quantidade de água pelo fenômeno de osmose, em que a membrana permeável é o próprio polímero. Na realidade, não é esse o fenômeno que faz ele poder absorver toda a água. O fenômeno vai ser a interação com a água devido às fortes interações íon-dipolo. Tá? Então, é interação intermolecular e não osmose. No caso, a gente vai estar falando aí de efeito coligativo, né? O nylon usado nas cerdas de escovas de dente é formado por diaminas com diácidos, formando um polímero de adição. A primeira parte está certa, só que o polímero que a gente vai ter vai ser de condensação, tá? É a condensação das diaminas com ácidos descarboxílicos. Os plásticos são materiais orgânicos poliméricos sintéticos de constituição
micromolecular dotada de grande maleabilidade. Quando fala que micromolecular, está errado, né? Na verdade, são macromoléculas. Então, também está errado. E a C, os tecidos sintéticos são fibras produzidas pelo homem, que utiliza produtos químicos na indústria petroquímica como matéria química. Essa alternativa B está completamente certa. Bom, gente, esse é o último exercício da parte de polímeros, tá? Aqui nós acabamos o nosso estudo sobre polímeros. Como sempre eu digo, espero muito ter ajudado nos seus estudos para resolver ou tirar algumas dúvidas que vocês tinham com relação a esses exercícios. Como sempre, eu estou sempre disponível para tirar possíveis dúvidas. Muito obrigado pela sua paciência de me ouvir até aqui e tchau.